Número 1. Essa criatura, que às vezes é um humanoide, com alma escura e asas de corvo, é bastante presente nas tribos nativas americanas, principalmente na América do Norte e no Canadá. O Wendigo busca satisfazer seu desejo por carne humana. Muito mais que uma lenda, essa criatura representa a baixeza da moral humana e mostra que o homem pode ser levado pela ganância, raiva e fome. A representatividade dessa figura é tão grande que ele já apareceu em filmes na televisão. O Wendigo já apareceu, por exemplo, em Supernatural. Lenda. Segundo a lenda, na região de Great Lakes, no Canadá, essa criatura sai nas noites mais frias de inverno e fica escondida nos bosques, lugar em que pode caçar melhor suas vítimas. Esse ser humanoide tem também garras e um coração frio, mostrando que qualquer indício de humanidade que ele tivesse não existe mais. O Wendigo era exaltado por algumas tribos porque ele representava um dos maiores medos do ser humano e sua parte mais sombria e imoral. O estado em que vários homens podiam cair nos invernos rigorosos e enlouquecer e ter a vontade, no desespero, de comer carne humana. Até existe o termo psicose de Wendigo, que se refere a quem de desejo por carne humana. Vida real. Na natureza, alguns animais podem se tornar wendigos reais, como é o caso dos ursos. Depois de seu período de hibernação, a fome deles é tão grande que já foi até mesmo documentado alguns comerem animais da mesma espécie. A lenda permanece e sempre aparece em cidades com floresta densa. A história de algum caçador que se perdeu na floresta e, não achando o caminho de volta, se transformou em algo inumano sempre existe. A floresta sempre será habitada por alguém de pele meio cinza, com garras e um olhar forte que se alimenta de viajantes desavisados. Essa lenda é assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante. Por isso, pode ser encontrada em obras literárias, como as de H.P. Lovecraft, por exemplo. E a essência do Wendigo é exatamente um espírito malévolo que leva as pessoas a irem de encontro com seus instintos mais sombrios. Número 2. Homem-cabra. Este monstro é descrito como um animal híbrido, uma mistura horrível de ambas as características humanas e de cabra, como chifres e cascos de cabra. A criatura parece ser uma moderna releitura dos sátiros, criaturas antigas encontradas na mitologia grega. No entanto, testemunhas afirmam que esse demônio não é uma invenção mitológica. O primeiro relatório da criatura apareceu em 1957, quando testemunhas relataram ter visto um monstro peludo e com chifres nas áreas de Forestville e Upper Marlboro, no condado de Prince George. A besta aparentemente decidiu ficar quieta até o verão de 1962, quando foi acusada de matar pelo menos 14 pessoas, 12 crianças e 2 adultos, que estavam, segundo teorias, caminhando muito perto de seu covil. Os sobreviventes, que, naturalmente, permanecem não identificados, afirmaram que o homem-cabra despedaçou violentamente suas vítimas com um machado, ao mesmo tempo em que emitiu sons medonhos. Número 3. Monstro Popilíptico. O monstro Popilíptico aparece como um homem-bode, com um corpo grotescamente deformado. Tem pernas fortes cobertas de pelo de cabra, um nariz aquilino e olhos grandes. Também tem chifres salientes na testa, curtos e afiados, aninhados no cabelo gorduroso que combina com a cor da pele nas pernas. Numerosas lendas urbanas existem sobre a origem da criatura, e sobre os métodos que emprega para reivindicar suas vítimas. Segundo alguns relatos, a criatura usa hipnose ou mimetismo de voz para atrair suas vítimas. Outras histórias afirmam que o monstro pula sobre os tetos de carros passando sob ele. No entanto, lendas mais diferentes contam que ele ataca suas vítimas com um machado coberto de sangue. Número 4.
O monstro da ilha de Canvey. O monstro da ilha de Canvey é o nome dado a uma criatura incomum, cuja carcaça apareceu nas margens da ilha de Canvey, na Inglaterra, em novembro de 1954. Uma segunda carcaça, mais intacta, foi descoberta em agosto de 1955. O modelo de 1954 foi descrito como tendo 76 centímetros de altura, pele grossa marrom avermelhada, olhos salientes e guelras. Também foi descrito como tendo patas traseiras, com 5 dedos nos pés em forma de ferradura com arcos côncavos, o que parecia ser adaptado para a locomoção bípede, mas nenhum membro dianteiro. Seus restos mortais foram cremados após uma inspeção rápida de zoólogos, que disseram que a criatura não representava qualquer perigo para o público. A carcaça de 1955 foi descrita como sendo semelhante à primeira, mas muito maior, tendo 1,20 metros de comprimento e pesando cerca de 11,3 kg. Estava suficientemente fresca para seus olhos, narinas e dentes serem estudados, embora nenhuma explicação oficial foi dada na época, como o que ela realmente era ou o que aconteceu com a carcaça. Número 5. Signin. O Signin é uma criatura das Filipinas que sai à noite para sugar o sangue das vítimas. Dependendo da região e da lenda, diz-se que o Signin lembra um bode sem chifres, um corvo ou algo vagamente parecido com o chupacabra. O que é mais comum em todas as lendas é que sua cabeça está pendurada entre as suas pernas traseiras, que são muito mais curtas do que os membros posteriores. Ele anda para trás, sim, com a cabeça abaixada entre as pernas. A criatura também tem a capacidade de se tornar invisível para outras criaturas, especialmente humanos. Tem orelhas muito grandes que podem bater palmas como um par de mãos, e uma cauda longa e flexível que pode ser usada como um chicote. Dizem que ele emite um cheiro horrível. As suas 2 pernas longas, parecidas com a de gafanhoto, lhe permitem saltar grandes distâncias. A criatura anda por aí à noite em busca de crianças para devorar, mas sempre guarda o coração para fazer amuletos. A maioria das histórias e avistamentos são originários da região Cebu. No entanto, cientistas em Bornéu descobriram em 2005 um gato-raposa carnívoro, com as pernas dianteiras maiores, o que lhe dava um andar desajeitado e uma aparência física que se encaixa em muitas das descrições do Signin, por exemplo, cauda longa, antebraços curtos, salta grandes distâncias, carnívoro, mas nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Número 6. Bonirimpus que cresceram na Australásia, primitivas Austrália e Nova Zelândia. O Bonirip, que significa demônio na língua nativa, é familiar. O Bonirip é uma criatura da mitologia aborígene australiana, que espreita pântanos, riachos, leitos de rios e poços. Ele foi descrito como uma estrela do mar gigante que anda sobre a terra. Outras denominações comuns de jornais do século XIX incluem cara parecida com cachorro, pele escura, rabo parecido com cavalo, nadadeiras e presas como de uma morsa ou chifres ou bico de pato. O primeiro uso da palavra Bonirip para descrever a criatura apareceu em um jornal em 1845. O Bonirip une as características de um pássaro e de um jacaré. Tem uma cabeça semelhante a uma ema, com um longo bico, na extremidade do qual há bordas serrilhadas, como uma arraia. Seu corpo e pernas são da natureza do jacaré. As pernas traseiras são muito grossas e fortes, e as pernas dianteiras são ainda mais compridas, e também fortes. Suas extremidades são decoradas com garras longas, mas os negros dizem que seu método habitual de matar suas presas é enforcando-as à morte em um abraço fatal. Quando na água, ele nada como um sapo, e quando em terra, anda sobre as patas traseiras e a cabeça erguida, posição na qual mede 3 a 4 metros de altura. Número 7. Homem-lagarto. Assim como a criatura anterior, o nome já diz tudo. O monstro meio homem, meio lagarto, habita as áreas de Pantanal em torno de Lincoln, South Carolina, Estados Unidos. As aparições começaram em 29 de junho de 1988, sendo que a observação mais recente foi em fevereiro de 2008. A criatura é descrita como tendo 2,18 metros de altura, bípede, pele escamosa verde e olhos vermelhos brilhantes.
Relatos indicam que ele tem 3 dedos em cada pé e 3 dedos em cada mão. No final dos dedos, há uma almofada circular que, aparentemente, permite que a criatura grude na parede. Como evidenciado pelos danos causados a veículos daqueles infelizes o suficiente para encontrá-lo, a criatura também possui uma força incrível, claramente capaz de despedaçar um carro. Número 8. Homem-Coruja. Os primeiros relatos dessa criatura aconteceram em Mavman, Cornwall, exatamente em 17 de abril de 1976, onde a criatura foi vista pairando sobre a torre da igreja Mavman. Outros avistamentos bastante estranhos continuaram ocorrendo até agosto de 1978, todos nos arredores da igreja. Essas visões cessaram em 1995. Considerando seu nome, as pessoas dizem que a criatura parece uma coruja, é do tamanho de um homem, tem orelhas pontudas, olhos vermelhos e garras pretas na forma de pinças. Seu corpo tem algumas semelhanças com outra criatura famosa, o Mothman, o Homem-Mariposa, Homem-Borboleta, na medida em que é descrito como tendo asas grandes e uma cor acinzentada. Curiosamente, há muitos relatos de OVNIs, assim como animais, se comportando estranhamente, pouco antes de avistamentos das duas criaturas. Número 9. Monstro de Flatwoods. O monstro pode ser na verdade uma forma de extraterrestre. A criatura foi flagrada nas proximidades de um OVNI de grandes dimensões, que pairava acima ou descansava no chão da cidade de Flatwoods, no condado de Braston, em West Virginia, Estados Unidos, em 12 de setembro de 1952. Segundo os relatos, a criatura era enorme. Tinha pelo menos 3 metros de altura. Seu rosto lançava um brilho avermelhado, e seu corpo era verde. Sua cabeça tinha a forma de um coração, ou um as de espadas, e os olhos não eram humanos. A criatura estava vestindo uma espécie de roupa escura, semelhante a uma saia. O monstro não carregava armas visíveis, mas seus braços avantajados terminavam em longos dedos com garra. Número 10. O demônio de Jersey. Segundo a lenda, essa criatura habitou o sul de Pine Barrens, em Nova Jersey, Estados Unidos, desde o início de 1800 até o século XX. É geralmente descrita como um bípede voador. Tem asas de morcego e uma cabeça parecida com um cavalo, além de cascos. A lenda da criatura deriva de um conto sobre Mãe Lourdes, uma bruxa local, que teria invocado o demônio ao dar à luz a seu 13º filho. Quando o bebê nasceu, imediatamente se transformou na criatura demoníaca e voou para os arredores. O demônio de Jersey foi responsabilizado por mortes de gado, e muitas trilhas estranhas e sons bizarros. No início de 1900, dezenas de pessoas em Nova Jersey e estados vizinhos alegaram ter presenciado o demônio de Jersey, ou ter encontrado evidências suas em trilhas estranhas. Número 11. O demônio de Dover. Uma criatura desproporcionalmente grande, com a cabeça em forma de melancia, olhos brilhantes cor de laranja, braços e pernas finas, dedos finos, calva, com a pele áspera, de um tom bronzeado, com a textura de uma lixa. Esse é o demônio de Dover. Nele faltavam características faciais como nariz, ouvidos ou boca. Dizem que ele media 91 centímetros, e fazia um barulho descomunal que soava como um grito de falcão combinado com um assobio de cobra. Esta criatura foi avistada em 3 ocasiões diferentes na cidade de Dover, Massachusetts, Estados Unidos, em 21 e 22 de abril de 1977. Devido à sua aparência, há especulações de que ele seja um alienígena, ou o resultado de algum tipo de experiência, ou seja, um híbrido humano ou um híbrido alienígena.